E eu sou a pastora Yara Diniz, líder do Ministério Edificando o Novo Lar, juntamente com meu esposo, o pastor Ciro. E estou entrando na sua casa mais uma vez para repartir uma porção da Palavra de Deus. Palavra de Deus que é viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Mas hoje eu quero conversar um pouquinho com você a respeito das palavras que saem da nossa boca e das palavras que você recebe da boca de uma outra pessoa. Se você tem uma Bíblia aí ao seu lado, bem pertinho, seria muito bom se você assim pudesse fazer. Abra sua Bíblia e vamos conferir o que está escrito em Provérbios capítulo 18, versos 20 e 21. O sábio escritor de Provérbios diz assim: do fruto da boca, o coração se farta. Os lábios, ou melhor, do que produzem os lábios, se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O uso das palavras nas nossas relações interpessoais. Lembrando que nos relacionamos em família, nos relacionamos na igreja, nos relacionamos no trabalho, por onde andamos, com quem falamos, nós estamos nos relacionando o tempo todo e em todo o tempo nós estamos gerando algo na vida das pessoas que estão à nossa volta. E aqui nesse texto, o sábio escritor de Provérbios, ele diz que nós podemos gerar tanto a vida quanto a morte na vida das pessoas que estão à nossa volta. Como que nós podemos gerar vida àqueles que estão à nossa volta? Seja o marido, sejam os filhos, você homem nos assistindo, quem sabe você na vida da sua esposa, seja entre irmãos de fé, seja no ambiente de trabalho. Como nós podemos gerar vida? Quando nós escolhemos fazer uso de palavras que abençoam, de palavras que geram autoestima, que geram autoafirmação, palavras de elogio, quando podemos dizer uns aos outros: olha, você é uma pessoa tão especial para mim. Quem sabe, marido, você precisa dizer isso à sua esposa, você, esposa, precisa dizer isso ao seu marido. Quem sabe vocês, filhos, precisam dizer isso aos seus pais. Papai ou mamãe, você é tão especial para mim, eu amo você. Olha, você está tão bonita, você é tão bonito. Olha, eu gosto de te ver sorrindo. São palavras que geram na vida da outra pessoa o desejo de viver, que torna a vida mais linda, o céu fica mais azul, vamos dizer assim, usando uma linguagem metafórica, enfim, tudo fica tão mais agradável à nossa volta. Por outro lado, quando nós falamos: eu não me importo com você, eu não estou nem aí para o que você pensa ou para aquilo que você está sentindo. Ou então quando nós falamos: olha, você não ficou bem, esse cabelo não está bacana, olha, você não gostei do que você fez assim, você nunca faz nada certo, você nunca escolhe nada certo. São frases, expressões que muitas vezes matam na outra pessoa a autoestima, mata os sonhos, mata os projetos, ou expressões que matam os projetos, os sonhos, aquilo que a pessoa está buscando construir. Por quê? Porque palavras são construções, isso mesmo. Nós podemos construir através da palavra, podemos construir a vida da outra pessoa através do uso das palavras. Trazendo isso de um outro modo, estamos tentando dizer que a comunicação através das palavras é uma ferramenta extraordinária quando bem usada. E quando nós pensamos em palavras, podemos pensar também que Deus usou palavras para criar todo o universo. Lá em Gênesis, no capítulo 1, diz, o texto registra que Deus dizendo: haja luz e houve luz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E todo o universo foi criado pelo poder da palavra de Deus, e todo o universo continua sendo sustentado pelo poder da palavra de Deus. Assim sendo, entendemos que nós podemos sustentar o universo da vida das pessoas à nossa volta também por palavras. Mas enfrentamos muitas vezes dificuldade quanto ao uso das palavras.
Nem todo mundo sabe usar bem as palavras, nem todo mundo sabe se comunicar devidamente. E eu quero aqui até abrir um parênteses, já que eu usei o verbo comunicar, para dizer que entre marido e esposa, pais e filhos, é um ambiente onde a comunicação deve ser bem efetiva, aquela comunicação mais profunda, que desce no mais profundo do ser, da alma humana. E aí, então, quando isso acontece, nós estamos afugentando a solidão das nossas pessoas queridas, amadas, dos nossos familiares. Nós podemos até conversar bastante, podemos usar as palavras, por exemplo, consultório médico. Podemos bater um papo com as outras pessoas que aguardam também o atendimento numa fila de banco, ou quem sabe num ônibus ou num avião, ou mesmo no ambiente de trabalho. Podemos conversar bastante usando as palavras, podemos comentar sobre os fatos, os acontecimentos do mundo, do país ou de qualquer outra situação ou circunstância ou lugar. Podemos comentar sobre a vida das pessoas, mas comunicar verdadeiramente para afugentar a solidão da alma humana faz-se necessário algo muito além de meros comentários acerca dos acontecimentos. Estou tentando dizer que para uma comunicação efetiva, que afugenta a solidão da vida humana, do ser humano, faz-se necessário o desnudar do coração. Faz-se necessário despir a alma para outra pessoa. E isto é muito eficaz, ou o lugar onde primeiramente deve acontecer é exatamente no ambiente familiar, entre marido e esposa, entre pais e filhos. Então, esta é a verdadeira comunicação quando falamos do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos sonhos, quando confiamos verdadeiramente para desnudar o nosso coração diante da outra pessoa. Bom, fora do ambiente familiar, encontramos então tantas outras oportunidades de relacionamento e ainda assim precisamos usar bem as palavras. Mas esbarramos muitas vezes em algumas dificuldades. Sabe por quê? Nem todo mundo aprendeu a se comunicar ou usar bem as palavras no tempo adequado. Qual é o tempo para se aprender uma comunicação ou aprender a se comunicar efetivamente? Na infância. É lá que é o início de tudo na vida do ser humano. É na infância que nós aprendemos a ter liberdade de usar as palavras, nos dirigindo a uma outra pessoa e até mesmo falando das nossas emoções. Mas sabe o que costuma acontecer? Eu quero chamar a sua atenção agora, papai e mamãe que está nos assistindo e tem suas crianças, seus filhos, não importa a idade, mas especialmente aqueles que são da tenra idade, nos 7 primeiros anos de vida. Preste atenção, que é lá naquele momento, ou é neste momento que seus filhos estão vivendo, que se aprende a respeito de uma comunicação efetiva. Como? Quando acontece alguma coisa que traz dor, que traz sofrimento, e a criança procura papai ou procura mamãe ou um adulto responsável. Por exemplo, quando a criança cai, se machuca, vem aquela escoriação no joelho, sangra um pouquinho e ela procura o papai ou a mamãe para dizer que está doendo, ela está chorando, ela está com o coraçãozinho tomado de medo, tomado de insegurança, de incerteza, ela viu sangue, ela pensa que aquilo é grave, a dor está incomodando, então ela procura a pessoa responsável por ela para falar daquilo, para mostrar o seu machucado. O que normalmente acontece, com raríssimas exceções, é que essa pessoa adulta, papai, mamãe, vovó, tio, seja quem for, trata essa situação com certo descaso. Eu não sei você, mas eu fui criada assim no ambiente que as coisas eram tratadas com certo descaso. Diziam, olha, isso aí, quando você crescer, isso sara. É verdade isso? Que os adultos dizem, uma criança, quando você crescer, isto sara? Por que não tratar da maneira adequada, da maneira correta, dizendo, eu sei que está doendo, eu sei que está incomodando, eu compreendo que está doendo, mas isso é uma coisa simples, nós vamos lavar, nós vamos passar um remedinho e isso será curado muito rapidamente.
Quando o adulto tem a postura correta, traz quietude à alma da criança, a criança compreende que o seu sentimento de insegurança, de medo foram valorizados e tratados da maneira adequada pela pessoa responsável. Mas quando falamos, quando você crescer, isso, Sara, olha, cuidado, olha, isso aí é muito grave, ou seja, usando de mentiras com a criança vai crescendo nesse ambiente, essa situação torna-se repetitiva em outras circunstâncias. Sabe o que a criança vai internalizar? E adolescente, até adulto, no futuro, ela vai internalizar: o que eu sinto não é importante para as pessoas a quem eu amo. Por isso, estou aqui trazendo essa palavra para você neste momento, porque você precisa saber como lidar com o uso das palavras com a criança. Quer ver uma outra situação? A mamãe vai sair de casa e a criança está naquela fase que ela identificou que a mamãe é um ser distinto dela, que a mamãe é um ser separado dela, então ela não quer perder a mamãe, então ela chora quando a mamãe sai. E aí, costuma fazer o seguinte: a mamãe vai ali, mamãe não vai sair, mamãe só está indo ali. É uma outra falha que os pais, especialmente a mamãe, comete, porque está mentindo. A mamãe vai sair, vai para uma consulta médica ou vai fazer um supermercado e aí ela vai demorar, ela vai ficar um tempo ausente. A criança percebe isso. Então não é bom usar de palavras enganosas, porque a criança vai internalizando isso e no futuro, além de não acreditar na mamãe, no papai, nas pessoas responsáveis, ela também passará a enganar. Então é de extrema importância o uso das palavras nessa fase da vida da criança, mas não só aí, mas durante toda a vida, nos nossos relacionamentos, nós precisamos usar bem as palavras. E eu estava dizendo que nós não aprendemos no tempo certo. Não foi isso? Porque o tempo de aprender é lá na infância. Então crescemos e nos tornamos pessoas muito trancadas, muito fechadas, nos tornamos pessoas desconfiadas, a esposa não abre o coração para o marido não abre o coração para a esposa, os filhos se trancam, a comunicação entre pais e filhos torna-se extremamente obstruída, esse canal se torna extremamente obstruído. Por quê? Porque não houve esse desenvolvimento, essa liberdade para abrir o coração e para usar as palavras. O que fazer então, já que não aprendemos no tempo certo? Já que tivemos dificuldades, já que não nos permitiram aprender no tempo certo? O que fazer? Olha, queridos, eu creio, mas creio com toda a minha convicção que nós podemos aprender todas as coisas através do mover do Espírito Santo na nossa vida. Lá em Provérbios capítulo 2, verso 6, diz que todo conhecimento, toda ciência procede da boca de Deus. Então eu entendo que nós podemos aprender aquilo que não aprendemos no tempo apropriado através do nosso relacionamento com Deus. E você há de crer e convir comigo que Deus é o comunicador maior, que Deus é um comunicador por excelência. Preste atenção, Ele reuniu homens em épocas tão diferentes, com personalidades também tão diferentes, para escrever uma única mensagem. A mensagem que fala do seu amor para comigo, para com você. A mensagem da redenção. A mensagem do resgate do ser humano a um relacionamento de intimidade com Ele. Ele usou pessoas tão diferentes, em épocas tão diferentes, para reunir toda esta mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem que entroniza Jesus Cristo. Se Deus é o maior comunicador, Ele pode então ensinar a você e a mim a desenvolvermos então uma comunicação efetiva, o bom uso das palavras, gerando vida às pessoas que estão à nossa volta. Podemos aprender com Deus. Tudo passa por uma escolha. Se eu ficar no meu canto dizendo, olha, não me permitiram aprender a usar as palavras para falar das minhas emoções, o meu pai foi muito repressor, a minha mãe foi muito silenciosa, muito calada, fizeram isso ou aquilo comigo, olha, eu sou assim mesmo, não tem jeito. Olha, tem um ditado do inferno, um provérbio maldito, que diz que pau que nasce torto, morre torto.
Mas eu quero dizer a você, trazer uma boa notícia, que pau que nasce torto, Jesus Cristo arranca e planta de novo. Então aquilo que entortaram em nós, vamos assim dizer, o Espírito de Deus em nós, por meio da sua palavra, nos capacita, né? Nos faz endireitar, nos ensina, nos capacita a desenvolver habilidades, capacidades inerentes às vezes em nós e que foram obstruídas pela educação que recebemos. Então quero desafiar você a escolher abrir o seu coração. Comece dentro da sua casa, comece com seus filhos, comece com seu cônjuge, tire um tempinho, faça um treinamento, abra o coração, fala daquilo que você está sentindo. Sabe de uma coisa? A minha profissão, que é psicóloga, não existiria se marido e esposa, pais e filhos cumprissem bem o papel para o qual Deus criou a família. Porque quando Deus fez a mulher, Deus fez uma declaração. Antes de fazer a mulher, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma companheira. Ora, uma companheira, uma auxiliadora idônea é alguém com quem o homem teria como repartir suas emoções, sonhos, projetos de vida. E assim, Deus estava afugentando a solidão do coração do homem. E hoje nós vivemos numa sociedade de superpopulação, não é verdade? As repartições públicas estão cheias, as igrejas estão cheias, mas as pessoas estão cada vez mais solitárias. E aí restam as pessoas procurarem um psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo é o profissional da escuta. Deus fez você para escutar seu marido. Deus fez você, homem que está nos assistindo, para escutar a sua esposa. Tudo que a sua esposa precisa é de uma escuta. Ora, eu estou falando de escuta. Estou falando de escutar e não ouvir. Por quê? Porque ouvir, até os animais ouvem. Concorda comigo? O seu cachorrinho ouve, o papagaio ouve, os animais ouvem. É perceber o barulho, é perceber o som. Mas Deus criou o casamento, criou a família, criou as relações interpessoais para que possamos escutar uns aos outros, especialmente no lar. Quando o marido não escuta a esposa, e o que é escutar? É perceber além das palavras, é perceber o conteúdo emocional na fala da esposa, é perceber o conteúdo emocional na fala dos filhos, na fala do marido. É um dar tempo ao outro para ouvir. Eu preciso apenas do meu ouvido, do meu aparelho auditivo. Mas para escutar, eu preciso do meu aparelho auditivo, eu preciso dos meus olhos e eu preciso do meu coração. E é isso que faz necessário acontecer nas relações familiares, onde nós estamos nesse laboratório que é a família, nesse laboratório que é o lar, nós estamos desenvolvendo a capacidade de usar bem as palavras e usar bem também a escuta. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso 19. Se você tem uma Bíblia, aí você pode conferir. Todo homem, pois, seja pronto para escutar. O texto diz ouvir. Eu estou trocando pelo verbo escutar. Todo homem, pois, seja pronto para escutar, tardio para falar e tardio para se irar. O que acontece normalmente? Ficamos irados, falamos sem pensar e às vezes nem paramos para escutar o outro. Significa, então, que para usar bem as palavras e ter uma comunicação verbal efetiva, eu preciso também aprender a escutar. Significa que a comunicação é uma via de mão dupla. Eu escuto e eu falo. Ah, querida, você que está me assistindo agora, você sabe que eu estou falando com você, que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Você tem usado palavras que têm contaminado o seu ambiente familiar. Nós, mulheres, somos responsáveis pela atmosfera emocional do nosso lar. Quando nós usamos palavras indevidas, e falando agora especificamente para você, eu sei que você, homem, está me assistindo, mas essa palavra agora é muito específica para você, mulher. Quando nós usamos as palavras indevidas, nós contaminamos o nosso lar, nós contaminamos a nossa família.
E nós, mulheres, somos dadas à murmuração. É ou não é verdade? Reclamamos de tudo. Reclamamos daquilo que o marido fez ou deixou de fazer acertadamente. Reclamamos dos filhos, reclamamos do tempo, reclamamos das tarefas domésticas, reclamamos do trabalho que temos fora do nosso lar. Reclamamos e murmuramos o tempo todo. E a murmuração, ela traz um peso na nossa família. A murmuração traz um peso sobre a nossa vida. Ela traz um peso sobre a nossa casa. Tudo torna-se mais difícil, tudo torna-se complicado. Então é preciso saber trocar as palavras. No lugar da murmuração, use palavras de gratidão. Exalte ao Senhor, agradeça ao Senhor. Olha, tem lutas, tem dificuldades? Agradeça ao Senhor. Procure enxergar aquilo que Deus está fazendo. Procure enxergar o que há de bom no seu marido, o que há de bom nos seus filhos. Fechando parênteses, falando especificamente para você, mulher. Voltando aqui à nossa conversa do uso das palavras, dizendo então que a comunicação é essa via de mão dupla. Nós escutamos e nós falamos. E nesse ato de falar uns com os outros no ambiente familiar, nós descemos nas águas mais profundas da alma humana. Eu gosto de comparar o ser humano com um oceano. Se você é como eu, você se delicia com aqueles programas que mostram o fundo do mar. São corais tão lindos, são cardumes tão maravilhosos, são plantas, animais tão exóticos que estão nas profundezas do mar. Mas o mar também acolhe muita sucata. É no fundo do mar que se encontram os navios naufragados, muito lixo. De alguma maneira, a alma humana pode assim ser comparada. Nós guardamos valores assim maravilhosos, nós guardamos belezas assim insondáveis dentro do nosso coração. E a maior beleza que temos é a vida de Jesus em nós por meio do seu Espírito. Mas nós guardamos também ressentimentos, amarguras, desejo de fofocar, sentindo prazer em relação à desgraça do outro. Tudo isso nós podemos chamar de navios naufragados que muitas vezes ocultamos na nossa alma. E é no ambiente familiar que nós devemos ter liberdade para falar da beleza que guardamos dentro do nosso coração, dentro do mais profundo do nosso ser, mas falando também dessa, me permito usar uma palavra um tanto quanto pesada, mas falando desse lixo que muitas vezes nós armazenamos. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Se nós armazenamos lixo, amargura, ressentimento, fofoca, murmuração, nós vamos devolver isto, porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se nós armazenamos apenas isso, nós vamos devolver tudo isso em forma de palavras. Por isso é muito importante que nós tenhamos a palavra de Deus no nosso coração, que possamos meditar na palavra de Deus, que possamos encher o nosso coração com a palavra de Deus, para que o nosso ambiente familiar, para que o ambiente profissional, para que as relações no contexto da igreja possam ser relações extremamente saudáveis e assim o nome do Senhor ser exaltado e ser glorificado. Você está me ouvindo e pensando, puxa vida, eu tenho realmente dificuldade para me comunicar, eu tenho dificuldade a abrir o meu coração. O que foi que aconteceu comigo? Então eu quero desafiar você a fazer uma autoanálise. Volte o seu olhar para si mesmo. Procure sondar o seu coração. Procure fazer aquilo que o salmista Davi diz no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como está o seu coração? Aonde foi que você se sentiu, ou passou, melhor dizendo, passou a se sentir uma pessoa tão travada? Homem que está me assistindo agora, onde foi que você colocou essa trava no seu coração? De um modo geral, o homem fala menos, o homem expressa menos do que a mulher. Mas existem homens que são extremamente trancados e a esposa nunca sabe o que está acontecendo com ele, a esposa nunca sabe como está o coração dele. Onde foi que essa trava foi colocada? Quando foi, melhor dizendo? O que aconteceu que causou essa trava no seu coração? Quero desafiar você a confiar no amor de Deus. Foi alguém que te abandonou? Alguém que te traiu?
e aí você se trancou, confie no poder de Deus, no mover do Espírito Santo de Deus, que é capaz de trazer cura e restauração à sua alma. Talvez você não consiga usar bem as palavras por causa do seu temperamento explosivo. É o seu caso? Você é aquele tipo que fala para depois pensar? Você é, querida, daquele tipo que fala para depois pensar? Olha, quero desafiar você a experimentar uma das facetas do fruto do Espírito que se chama domínio próprio. Gálatas 5, verso 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Somente com o mover do Espírito de Deus, somente andando segundo o Espírito de Deus na nossa vida, é que nós vamos conseguir experimentar o domínio próprio. Temperamento tem um lugarzinho para ele, se chama cruz. Você pode estar pensando, mas eu sou assim, fizeram assim comigo. Tem um lugarzinho para aquilo que se chama temperamento, para aquilo que se chama carne, cruz. Porque Jesus já se deu na cruz do Calvário e Paulo disse que nós devemos morrer com Cristo, que nós devemos estar crucificados com Cristo. Então desafio você a pensar um pouquinho sobre isso. Como está o seu uso das palavras? Como você tem usado as palavras no seu dia a dia? Como você tem se dirigido ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus pais? Você, filho que está nos assistindo, você é aquele tipo que sai batendo a porta e gritando com a mamãe, gritando com o papai? Quero desafiar você a ter mais da natureza de Jesus, a honrar os seus pais, a honrar os mais velhos. Quero desafiar você a usar bem as palavras desde já, ainda criança ou jovenzinho, ou até mesmo você aquele adulto, solteiro em casa, que já não deve mais satisfação aos seus pais, mas quer levar a vida ao seu modo. Olha, se você está debaixo do teto dos seus pais, você também deve vigiar muito o que você fala com eles, porque você ainda está debaixo do teto deles e você deve olhar as regras que regem esta família. Então eu espero que essa palavra possa estar entrando no seu coração para gerar mudança, porque podemos todas as coisas no Senhor, aquele que nos fortalece. Podemos usar bem as palavras e edificar aqueles que estão à nossa volta. Podemos usar bem as palavras e gerar vida àqueles que estão à nossa volta. Experimente no ônibus, no avião, andando pela rua, dar uma palavra para a pessoa que está à sua volta. Experimente usar a palavra para abençoar, falando de Jesus. Experimente repartir da vida de Jesus com outras pessoas fora do seu ambiente, fora da sua convivência. Experimente usar bem a palavra. Posso afirmar a você, sem medo de errar, que a pessoa que mais vai ganhar com tudo isto será você. E eu gostaria neste momento de orar. Você pode orar comigo? Então oremos pedindo ao Senhor mais graça, mais sabedoria, mais unção para usarmos as palavras na vida das pessoas. Pai, eu quero louvar o Teu nome entendendo que Tu és aquele que nos ensina todas as coisas. O Senhor pode ensinar agora cada um dos nossos telespectadores a usar bem as palavras. Eu oro por esta família, por este lar, por esta mulher, por este homem que está nos assistindo. Eu oro para que a Tua doce paz esteja envolvendo esta casa, que a Tua doce paz esteja envolvendo esta família. Eu oro para que esta mulher tenha o seu coração grato, que a sua boca pode ser uma boca cheia de graça, seja ela uma mulher cheia de graça, da graça do Senhor, para abençoar seu marido, para abençoar os seus filhos. Seja este homem agora, em nome de Jesus, tocado pelo poder do Teu Espírito Santo. Seja este homem também cheio do temor do Senhor, no trato com a sua esposa, com seus filhos. Seja este profissional que nos assiste, um profissional aprovado por Ti lá no seu ambiente de trabalho. Ó Deus, visite em nome de Jesus essas pessoas, para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. E eu quero terminar o nosso tempo de reflexão
profetizando sobre a sua vida, profetizando bênçãos, profetizando paz, profetizando harmonia nos relacionamentos familiares, profetizando que a sua boca é uma boca convertida a Jesus. É uma boca cheia do poder de Deus e que você saberá usar sempre as palavras para edificar as pessoas à sua volta. Que Deus te abençoe de um modo muito especial no nome de Jesus.